Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso programa Saúde Esportiva. Nesse programa, nós estamos há 2 anos fazendo gravações no canal Saúde Esportiva e estamos nesse primeiro momento, primeiro episódio nosso, migrando aqui para o YouTube da Psicom, onde a gente vai conseguir trazer muito mais articulações, muito mais movimentos e temos muitas novidades bacanas. E meu nome é Paulo Penha, sou psicólogo do esporte. E aí, Rafael, se apresenta aí, fazendo um favor. Tudo bom? Introdução, Paulo. Estamos retomando, então, a nossa programação, agora com um novo conceito, participando agora do portal da Psicom. A gente vai transferir o nosso conteúdo para lá, nossos programas, os nossos conteúdos que a gente vai começando a retomar o caminho aqui, já vão direto para lá. E a ideia é justamente essa, colocar um pouco mais de informação dentro dessas possibilidades agora, em período de pandemia, que vai ser o nosso tema de hoje, essas possibilidades tecnológicas aí. Vamos adaptando a nossa nova rotina, o nosso novo normal. Rafael, tá complicado mesmo esse momento, né? A gente tá aí fechando 2 meses, né, de confinamento e a gente começa a ficar muito louco, né? É difícil controlar as emoções e sem falar nisso que há um descontrole em todos os aspectos, não só emocionais, mas comportamentais, nutricionais, de atividade física, no trabalho, né, nos relacionamentos amorosos, tudo isso tá interferido. E aí, como que você tá vendo todo esse momento aí de quarentena? É um momento que a gente não imaginava, né, Paulo, acontecer. Uma situação bem diferente para a gente. O confinamento traz algumas consequências físicas e emocionais que interferem diretamente na nossa rotina do dia a dia, na nossa relação com pessoas, na nossa relação com comida, na nossa relação individual. E esse é um cuidado que a gente vai ter que ter, porque a gente não pode ficar pensando em esperar que passe para tomar as rédeas da situação. Esse que é o grande ponto. O fato da gente ficar esperando vai atrapalhar muito a nossa discussão como pessoa. Claro que alguns cuidados de saúde vão ter que ser redobrados, a gente vai ter que voltar a atenção para isso. Eu acho que a parte emocional tem a ver com essa questão de saúde. Eu acho que a parte nutricional tem a ver com essa questão de saúde. A impossibilidade da gente ter a liberdade de fazer atividade física como fazia antes, mas a atividade física também é outro ponto importante. Tem outros critérios, tem a parte econômica que também pega bastante, interfere nos outros aspectos. Tem bastante coisa para a gente conversar. Mas como a gente vai se ater mais à parte nutricional e à parte psicológica hoje, a pandemia tem mostrado algumas dificuldades que a gente tem em relação a lidar com comida. Claro que lidar com comida é lidar com prazer, né? A gente não pode desvincular o prazer de comer. E às vezes a gente em casa a gente tem mais acesso. Claro, estamos falando de uma população específica. Tem muita gente hoje em dia que está tendo dificuldade em lidar com comida porque às vezes não tem o acesso à comida como poderia, né? Pela dificuldade econômica. Mas a gente vai sair desse período esperando o pico passar, né? A tal da curva, o pico da curva, pelo menos com alguns cuidados que a gente pode ter. Evitar com que a gente crie maus hábitos ou reforce alguns hábitos que a gente, por ter mais acesso à comida, a gente acaba tendo. Sabe que até a gente está fazendo aqui, para quem está vendo esse vídeo pelo YouTube, né? Nós estamos fazendo uma transmissão ao vivo nesse momento também, né? Usando todos os recursos tecnológicos que a gente tem, né? E aí tem o David aqui que acabou de mandar uma mensagem aqui pra gente, né, Rafael? Falando assim, minha atividade física parou totalmente. E isso é uma coisa que, assim, eu tenho ouvido muito, tanto de pacientes, né, de forma regular, né, como os atletas de alta performance. É muito fácil a gente parar totalmente. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque você não parou totalmente. Você está em casa, você está fazendo algumas atividades, você está tendo que trabalhar, você está tendo que arrumar a casa. Tem um paciente mesmo que falou para mim, ele diminuiu
né, pela metade o trabalho dele, no emprego dele, mas triplicou o serviço doméstico, né, que ele não fazia nada e agora ele está tendo que ajudar a esposa. Então, assim, é bacana, as relações estão mudando, as interações familiares, e é importante a gente ver que a gente não pode se abandonar, né, Rafael? E assim, eu vejo muita gente se abandonando, como, eu vou esperar essa quarentena, esse confinamento passar para eu voltar à minha vida normal. Gente, essa é a vida que a gente tem agora. E se a gente não conseguir se adaptar o mais rápido possível a ela, a vida tá passando. E aí a gente vê, opa, minha barriguinha tá aumentando, né? Pô, aquele tanquinho sumiu, né? Ou começa a sentir a articulação doendo, né? Começa a se sentir deprimido, começa a sentir vários efeitos negativos e a ansiedade lá no alto. E quando você vê, em vez daquele pezinho que você tinha só para manter a atividade física, né? Aí é o quê? Um sanduíche aqui na mão, né? Um pacotinho de salgadinho do outro, né? Aquele refrigerante que você tá tomando e tendo um descontrole geral, né, Rafael? É isso aí, isso aí. Esse momento exige da gente algumas condições, né? Adaptabilidade é uma delas. Eu acho que você conseguir se adaptar a essa situação é o que vai fazer você vencer as etapas. Uhum. Por exemplo, a Carol. A Carol disse que está com dificuldade enorme com atividade física. Obviamente que não é a mesma coisa. E obviamente que a necessidade de fazer muda. Então, é até empolgação, motivação para fazer, né? Eu costumo dizer, aí é mais a parte psicológica, mas eu costumo dizer que a motivação é interna, né? O estímulo é externo, mas a motivação tem que estar aí dentro. Se não tiver essa motivação, vai ficar difícil você minimamente se programar. Há uma dificuldade da gente de organizar a alimentação, justamente porque o aspecto emocional fala mais alto. O aspecto racional, muitas vezes, passa batido. Então, o que é o racional? É criar uma rotina. É importantíssimo você criar uma rotina alimentar. Saber o que você vai fazer durante o seu dia de refeições, os horários que você vai ter disponível. Eu estou fazendo home office. O home office vai exigir que você fique mais tempo online e vai comer quando dá tempo. Então, em alguns casos que eu venho acompanhando, a atenção que eu dou para a alimentação é uma atenção secundária, mas vai refletir diretamente em relação ao apetite, porque quanto mais tempo eu fico sem fazer refeição, quanto menor atenção eu dou para minhas escolhas, mais desequilibrada vai ser a estrutura da alimentação. Então, a estrutura da alimentação, nesse momento, é que é importante. Você precisa dar atenção para alimentos que vão te saciar, mas não necessariamente só os alimentos que eu gosto, mas os alimentos que eu tenho que consumir. Eu preciso consumir verdura, legume, fruta. Se eu for me apegar só aos chocolates, que vão dar aquela sensação de bem-estar, só o carboidrato simples, que vai dar uma resposta mais rápida de bem-estar, provavelmente os meus hábitos vão indo por água abaixo, vai pro ralo. E aí isso eu preciso tomar cuidado. E lembrar, é o que eu tenho, não é o que eu quero. Né? Se você quer realmente, vamos dizer, sair desse processo de quarentena, de confinamento, olhar para si próprio, com tuas posturas, teus comportamentos e teu próprio corpo, você tem que falar, poxa, tô orgulhoso. Quer falar isso? Tem que fazer o necessário agora. Né? E a gente trabalha muito, né, a questão do planejamento. Né? O planejamento da alimentação, é o planejamento dos comportamentos. Eu tenho uma hora para estudar, ler, entender alguma coisa. Eu tenho algum momento onde eu tenho que organizar a atividade física em si. É um momento destinado para a família, é um momento destinado para o lazer. Então, assim, existe uma lista imensa, né, Rafael, do que a gente pode estar falando aí para as pessoas. Mas o mais importante é estarem atentos a esses aspectos. É importante a gente lembrar, né? Pode falar. Eu ia só falar que, assim, as alternativas que a gente tem hoje em dia são muito grandes, né? Então, a gente tem a possibilidade de começar a preparar comida em casa. Olha que beleza, muita gente está se redescobrindo. E eu vou te falar que você não precisa fazer o mais requintado, você não precisa viver de receita fit. O básico funciona muito bem. Se o básico for bem feito, você já vai estar alimentado, você já vai estar nutrido, que é uma palavra que às vezes as pessoas esquecem, e saciado. Então, quer dizer, o básico bem feito funciona muito bem. A gente tem que deixar, não pode deixar de lembrar do seguinte, ficar pensando no amanhã, às vezes a gente esquece de viver o hoje, né? Uhum. E os casos de ansiedade nessa fase, aí você fala mais por mim, né, do que eu como nutricionista. Mas os casos de ansiedade nessa época são muito grandes. Então, a chance da gente pirar, como a Carol comentou,
a chance é muito maior. Então, o autocontrole nesse momento é ponto fundamental para que a gente consiga passar por isso. Uhum, perfeito. Rafael, acho que a gente conseguiu passar um pouquinho da ideia nossa, né? Mas o pessoal sabe aí, né, que acompanhar nosso programa semanal de saúde esportiva, né? E lembre-se que nós estamos sempre à disposição para tirar todas as dúvidas de vocês e acompanhem que logo no portal a gente vai estar mostrando alguns serviços, né? Quem estiver precisando, né, que entre em contato com a gente, que a gente tem um pacote bem bacana aí de psicologia e nutrição para poder auxiliar todo mundo, não só nesse momento, mas em todos os momentos que forem necessários realmente na vida de vocês. Né? A ideia é mais ou menos essa daí, Paulo. Criar um canal de conteúdo contínuo para agregar, para fazer com que as pessoas se sintam mais seguras no dia a dia, nos passos que vão dar, principalmente com relação à parte alimentar, à parte psicológica. A ideia vai ser essa, dar continuidade ao projeto. Perfeito. Então, pessoal, valeu. Não se esqueçam de se inscrever, bater o sininho aí, né? E até a próxima. No próximo encontro, a gente vai ter um tema de muita importância e relevância para vocês também. Até mais, até lá. Valeu, um abraço. Valeu.